Ontem, aqui no plenário, eu fui surpreendido por uma observação a meu respeito da senadora Jô, da deputada Jô, deputada federal Jô do PCdoB. Ela se aproxima de mim e faz um comentário. Requião, o rebelde sem causa. Eu fiquei preocupado com esta avaliação, porque, na verdade, esse comentário deve ter se devido às críticas que eu tenho feito ao governo. E eu, quando faço essas críticas, faço sempre numa perspectiva positiva, de colaboração. E a respeito do comportamento do Congresso hoje, eu tenho uma avaliação que considera este comportamento mais ou menos autista, distanciado da realidade das coisas. Então, essas considerações que eu vou fazer agora, de certa forma, pretendem responder e dizer qual é a minha avaliação dessa situação toda, do capitalismo financeiro, do comportamento do Congresso e do governo do nosso país. Faz quase um ano que morreu em Paris o escritor espanhol, militante e escritor, Jorge Semprún. Ele foi um dos intelectuais e dirigentes políticos mais fascinantes do século passado e início desse século. Lutou na Guerra Civil Espanhola contra fascistas, participou da resistência francesa contra o nazismo, conheceu os horrores do campo de concentração de Hitler ao ficar preso em Buchenwald. E por muitos anos, correndo o risco da prisão, tortura e morte, foi o dirigente do Partido Comunista da Espanha ditatorial do generalíssimo Franco. Quando já estava no fim da vida, perguntaram a Semprún se ele se arrependia de alguma coisa. Ele mesmo então formula estas perguntas que eu vou descrever e responde: arrependo-me e renego ter sido militante do comunismo stalinista? A pergunta ele formula e ele responde: não, creio que naquele momento havia uma justificativa para tal. Outra pergunta: arrependo-me de não ter saído do Partido Comunista em 56, ano dos movimentos anti-stalinistas populares na Polônia e na Hungria? Responde: não, porque sou espanhol. Se fosse francês, teria sido o momento de romper. Mas na Espanha, quaisquer que fossem os crimes de Stalin, lutar com o Partido Comunista contra Franco valia a pena. Por fim, querem saber se a palavra de ordem, o bem é roubar o pão e reparti-lo bem, usada pelos prisioneiros de Buchenwald, continuava válida? Ele responde: não. Esta fórmula não a repetiria hoje. No entanto, o bem, desde sempre, é repartir. E é sempre possível repartir melhor. O absurdo da situação é que se pode repartir melhor e não se faz. Essas reflexões finais de Jorge Semprún deveriam dar o que pensar a todos que se dizem de esquerda em nosso país, especialmente ao partido que com frequência reivindica, se não o monopólio, pelo menos a coautoria da posição. Eu sou um homem de esquerda. A vida toda fui um homem de esquerda. Politicamente, nasci na esquerda. E se fosse o caso de fazer alguma confissão, também diria que não me arrependo de por 5 vezes ter votado no candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Votado, feito campanha, porque em cada uma daquelas eleições era o que havia a se fazer, em que pesem
os Paloccis, os Meirelles, a política econômica conservadora, o Caixa 2, também carinhosamente chamado de mensalão, não me arrependo. Era o que havia a fazer naquele momento. Mesmo que divergisse de alguma coisa, era o que havia a fazer. Hoje é outra coisa que devo fazer. Agora devo cobrar, duvidar, criticar, desconfiar e, com frequência, votar contra no plenário do Senado Federal. O meu respeito à presidenta Dilma está acima de qualquer dúvida. E é por isso mesmo que tenho questionado o PT, abertamente e às vezes desabridamente. Houve tempo em que, para não dar argumento à direita, evitei criticar o PT. Aquela história de não dar armas, senador Cristóvão, ao dito inimigo de classe. Leandro Conder, no seu livro sobre Walter Benjamin, falando sobre o processo de descaracterização dos partidos de esquerda nas primeiras décadas do século XX, capturados pelo reformismo, pelo economicismo e pelo pragmatismo, observa: quando a esquerda evita falar sobre seus próprios erros e se recusa a discuti-los à luz do dia, ela não está, afinal, se protegendo da direita. Está protegendo o conservadorismo, que conseguiu se infiltrar no interior dela mesmo. Alguém tem dúvida que a citação ajusta-se com perfeição à esquerda brasileira hoje? Especialmente a esquerda acantonada no Partido dos Trabalhadores, ou no PCdoB, ou mesmo em meu partido, esta frente heterogênea que é o meu PMDB? Não há dúvida. E alguns acham isso uma virtude, que a esquerda brasileira foi abduzida também pelo economicismo, pelo pragmatismo, pelo determinismo. Não digo pelo reformismo, porque ela é há muito tempo essencialmente reformista, tendo abandonado qualquer veleidade revolucionária. Aqui cabe muito bem, senador Cristóvão, outra referência ao livro de Leandro Conder. Falando sobre a transformação que sofreram os socialistas no início do século passado, ele diz que a esquerda europeia avança cada vez mais levada a pensar em tempos empíricos ou pragmáticos, abandonando a dimensão filosófica, inquietante e radical da reflexão de Marx. Novamente, nosso retrato em branco e preto. Empíricos e pragmáticos, cortamos laços com a ideia de transformação da sociedade brasileira que, em um dia tão distante, cultivamos. Quando falo, citando o escritor, em dimensão filosófica, inquietante e radical, não estou propondo a ninguém pegar em armas. Quando falo em revolução, não estou concitando ninguém ao levante. A direita, pródiga em mistificações, buscou sempre associar a palavra revolução à luta armada, à violência, mediocrizando, circunstanciando a ideia de transformação, de mudança da sociedade. Foram-se os tempos dos grandes debates, do terçar de ideias, da esgrima filosófica. A grande política vê-se confinada aos livros, presa às letras ou arquivada na alma e na memória de algumas pessoas. A grande política foi escorraçada do parlamento, corrida dos sindicatos, anamatematizada pela mídia, apequenada pela academia, distanciada da juventude. E parece sobreviver quase que apenas nos debates na internet. Estamos vivendo aqueles tempos tediosos de que falava Marx, tempos em que dias parecem condicionar séculos, arrastando-se monotonamente, mediocremente. Nada de notável acontece. Tempos em que para alguns cessam todas as dúvidas porque a história acabou,
porque a luta de classes acabou, porque todas as contradições acomodaram-se com o triunfo final do capitalismo. Tempos para outros de angústia, de pessimismo, tempos desanimadores. Tomás de Aquino, na Alta Idade Média, olha para o mundo e lhe parece que o mundo está resolvido. As heresias sufocadas, as ilusões de um cristianismo popular desfeitas, a igreja e Estado cabeças duplicadas em um mesmo corpo. E o doutor da igreja não resiste em proclamar que a humanidade, a que se acantonava na Europa Ocidental, diga-se, chegara aos seus dias de glória, de máximo fulgor e progresso. Daí as excelsitudes celestiais, um Padre Nosso e uma Ave Maria. Essa tentação de decretar o fim da história, de considerar esgotada a capacidade do homem de criar e de avançar, é recorrente. Tentações à esquerda, senador Wellington, e à direita, a que não resistiram os sucessores de Stalin, ao proclamarem a União Soviética como Estado de todo o povo e o Partido Comunista como o partido de todo o povo, imaginando vencidas as contradições de classe, em consequência, a luta de classes naquele imenso naco do planeta. Terrível engano, com trágicas consequências como se viu, como se vive hoje. Mutatis mutandis. Do outro lado, o muro desmoronado, do mesmo lado do muro desmoronado, Reagan e Thatcher, orquestrando patéticos presidentes latino-americanos e caricatos dirigentes do leste europeu, cultivaram a mesma ilusão e festejaram o triunfo final e perpétuo do capitalismo. Foram poucos, são muito poucos, os que não aceitam o fim das contradições de classe, que não aceitam o fim das ideologias, que não aceitam esta simplicidade rasa, fronteiriça, que decreta a morte do conceito de esquerda e de direita. O que parece que ocorre aqui no Senado, como ocorreu na votação desse FUNPRESP que consagra o investimento no capitalismo liberal, mesmo com a crise da Bolsa de Nova York que atinge o mundo inteiro. Um parênteses. Dia desses, um notório torturador, assassino de não sei tantos quantos militantes à época da ditadura militar, disse que se opunha à Comissão da Verdade, porque cessara a luta entre a esquerda e a direita, que a Guerra Fria fora-se, que o país vive uma democracia e que somos todos democratas indistintamente. Já perto da morte, tomado pelo câncer, François Mitterrand, depois de 14 anos na presidência da França e 2 coabitações com primeiros ministros conservadores, e sob pressão cada vez mais intensa do avanço neoliberal, adverte a esquerda e tenta desiludi-la quanto aos compromissos democráticos da direita. Dizia ele que a direita sempre considerou o poder como propriedade sua, um direito natural, e que a eventual ascensão da esquerda era uma usurpação desse direito. Logo, se a esquerda eventualmente ascender ao poder, a direita vai exigir dela que se cumpra o seu programa, o programa da direita, porque só ele e apenas ele tem legitimidade. Fiz esta longa digressão para confessar o meu desencanto com a política brasileira, com os dias que correm, com a geleia geral em que se transformou o próprio Senado, através do PT, do PCdoB, do PSB e do PDT. Partidos em hipótese de esquerda, que deram uma clara demonstração disso há 3 dias atrás. Quando, num comportamento autista, votaram um fundo de investimento no mercado, no momento da crise, do fim do capitalismo financeiro, e parecem não perceber a crise em que vivemos nós. Depois de um ano com 2,75% de crescimento do PIB,
Depois do momento em que temos o chamado colchão das reservas de 300 bilhões de reais ou de dólares, sei lá quanto, mas que não levam em consideração o capital volátil que entra e que pode sair a qualquer momento, que numa análise bem feita do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, do filho do velho Plínio, que vi outro dia na internet, significa um déficit na conta de 700 bilhões de dólares entre o que pode sair do momento para outro e o que pode ser calçado pelas reservas brasileiras. Parece que não perceberam ainda que nos últimos 30 anos o Brasil está se desindustrializando com as políticas liberais. Parece que não escutam o grito da ABIMAQ, que nós, em 1980, tínhamos uma produção industrial superior à dos tigres asiáticos, da Tailândia, da Malásia, da Coreia do Sul e da China juntos, e que hoje não chegamos a 15% do produto industrial desses países. Parecem que não percebem a inadimplência nos créditos privilegiados dos bancos, como o cheque especial e os cartões de crédito, que chegam hoje talvez a 17,5%. Parecem que não percebem a crise que nós estamos vivendo, com a falta de uma política séria, com a contenção do ingresso do capital vadio na Bolsa. Parecem que não entendem a política de terra arrasada das importações com dólar barato, o Congresso autista. E, de repente, uma amiga militante do PCdoB transforma toda a minha atuação, tenta resumir a minha atitude no Congresso Nacional de crítica, de construção e de alertamento numa rebeldia sem causa. Fica aqui o meu protesto, a minha advertência e a minha decepção. Que momento triste vive a política brasileira, quando a esquerda e o antigo PSDB liberal se confundem numa votação maciça em proposições rigorosas e absolutamente inadequadas. Quando, senador Cristóvão, a preocupação da educação desaparece, quando se discute aleatoriamente bandeiras corporativas de 10% do PIB para a educação, sem dizer para quê. Para que projeto? O que se pretende realmente fazer? Reivindicações tolas, corporativas, desideologizadas. 10% ou mais de 10%, porque o futuro do país depende do preparo das massas e da juventude, mas com projeto, não apenas com recursos a serem dispersados, a serem dissolvidos objetalmente, sem nenhuma proposta concreta. É a desideologização das corporações. E o corporativismo, senador Demóstenes, nada mais é do que a manifestação coletiva do individualismo. Uma espécie de liberalismo, de valorização do pessoal, sem uma visão global, holística da economia. Uma visão que falta decididamente ao Congresso Nacional. Votando absurdos, como essa briga tola de liberação da bebida em estágios. Ora, essa história de proibir a bebida já fracassou nos Estados Unidos e na Rússia. Tiveram que voltar atrás em determinado momento e da proibição surgiram a máfia americana e a máfia russa. Bebida é um processo cultural que começa no vinho da igreja, simbolizando o sangue do Cristo. Mas daí a associar a rigidez à saúde num campo de futebol, o consumo da bebida é um absurdo total. Proibir é estupidez, mas estimular é crime. Estimular depois que o país proibiu é uma tolice total, é a subserviência ao interesse do capital e ao interesse do negócio. E a minha amiga senadora Jo, do PSB, diz que eu sou o rebelde sem causa. Qual seria, então, a causa dela?